2006, Temer discutiu mensalão com o cônsul dos Estados Unidos. Duas correspondências diplomáticas trocadas em 2006 entre o então cônsul dos Estados Unidos em São Paulo, Christopher J. McMahon, e o Departamento de Estado norte-americano e divulgadas pelo Wikileaks revelam a fragilidade da aliança entre o PT e o PMDB, que sustentou as duas eleições de Dilma Rousseff, e alguns bastidores dos esquemas de corrupção existentes no Brasil. O primeiro dos encontros ocorreu em 9 de janeiro daquele ano e foi relatado por McMahon a Washington 2 dias depois. Na conversa, escreveu o embaixador, Temer afirmou que a eleição de Lula em 2002 gerou muita esperança na população brasileira, mas classificou a atuação do petista como decepcionante e criticou a visão limitada de Lula e seu foco excessivo em programas de proteção social que não promovem crescimento ou desenvolvimento econômico. Ainda segundo Temer, em uma referência óbvia ao mensalão, escândalo que derrubou líderes do partido como José Dirceu e José Genuíno, alguns líderes petistas roubaram dinheiro público, não para ganho pessoal, mas para aumentar o poder do partido, e fomentaram muita desilusão na população. A crise do mensalão, segundo disse Temer ao cônsul dos Estados Unidos, abria uma oportunidade para o PMDB lançar candidato próprio ao Palácio do Planalto. Naquele momento, Antony Garotinho, Germano Rigoto e Nelson Jobim eram cotados pelo partido, mas Temer cogitava uma refusão com o PSDB, que surgiu do PMDB em 1988, em torno dos nomes de José Serra e Geraldo Alckmin, que disputavam a nomeação tucana. PSDB e PFL tinham as mesmas práticas do mensalão meses depois. Em 19 de junho de 2006, Temer voltou a se encontrar com McMahon. Naquela data, Temer afirmou ao cônsul norte-americano que apesar de José Dirceu e de toda a liderança do PT terem sido arrastados pelo escândalo do mensalão, o então presidente da República tinha emergido pessoalmente mais ou menos ileso. Em parte, disse Temer, isso ocorreu porque outros partidos políticos, como o PSDB e o PFL, hoje DEM, e o próprio PMDB, segundo acrescentam McMahon, seus superiores em Washington tinham, em momentos diferentes, estado envolvidos em escândalos semelhantes ao famigerado esquema de suborno do mensalão do PT, e, assim, não estavam ansiosos para expor ao máximo os malefícios do PT. Neste cenário, escreveu o cônsul, o PMDB seguia dividido sobre apoiar o PT ou o PSDB, mas Temer pertencia ao campo anti-Lula e era altamente crítico do campo pró-Lula no PMDB, que incluía Renan Calheiros e José Sarney. O PMDB, na visão do cônsul dos Estados Unidos da América na conversa com o cônsul dos Estados Unidos, Temer também deixou clara sua insatisfação com a parceria entre o PT e o PMDB, evidenciada nos últimos meses. Em particular na famigerada carta enviada a Dilma em dezembro passado, uma das reclamações se dá a respeito dos ministérios, nos quais o PMDB podia nomear ministros, mas não tinha controle real sobre a pasta. O PMDB deveria ter controle total sobre alguns ministérios, disse Temer, e responder por seu sucesso ou fracasso. Para o cônsul, o tipo de controle que Temer vislumbra também daria ao PMDB, e a outros partidos aliados, a oportunidade de avançar seus objetivos de favorecimento político às expensas dos pagadores de impostos. O PMDB, escreveu ainda o cônsul, é bem conhecido como um veículo de favorecimento político. Em um comentário final, o cônsul Christopher J. McMahon afirma que Temer estava correto ao dizer que quem vencesse as eleições de 2006 precisaria da ajuda do PMDB, mas afirma que o problema real é que o PMDB não tem teologia ou plataforma política que possa trazer para a tarefa de formular e implementar uma agenda política nacional coerente. Ainda segundo o cônsul americano, o PMDB se transformou uma coalizão solta de caciques regionais oportunistas que, em sua maioria, e há exceções, buscam o poder político apenas pelo poder. Tal partido político, afirma McMahon, dificilmente é capacitado para a tarefa de fornecer uma orientação política, o que seria particularmente importante em uma aliança pós-eleitoral com o desgovernado PT de Lula.